Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu gostaria, antes de iniciar esse programa, de agradecer você aí de casa, que ingressou no idc.org.br e compartilhou conosco os seus gostos ou não a respeito dos nossos programas. E também você que indicou pauta. Inclusive, esse segundo programa, hoje que nós vamos iniciar, foi uma indicação de pauta com referência às eleições de outubro. No primeiro programa, o Dr. Anderson Pomini respondeu algumas questões. Por exemplo, como o indivíduo deve iniciar aí a sua via crucis, né, Dr. Pomini, para ser candidato. Perfeito. E hoje nós vamos concluir neste segundo programa a questão das eleições e como um indivíduo, um cidadão, pode se tornar candidato a algum cargo eletivo. E, para tanto, para quem não assistiu o primeiro programa, nós temos o prazer de receber aqui no IDC o Dr. Anderson Pomini, advogado especialista em direito eleitoral. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Dr. Pomini, no primeiro programa nós elencamos aí algumas características e fomos até a questão da convenção. Perfeito. A hora que o indivíduo que o TRE já deu autorização para ele ser candidato. Tá. Decorrido, o indivíduo então com autorização, não, ele é candidato. Qual é o primeiro passo? Muito bem. Antes da convenção, porém, é importante ressaltar que o candidato deve apresentar uma série de documentações. Nessa última eleição, por exemplo, o tribunal exigiu que todos os candidatos apresentassem as certidões criminais. Ou seja, certidão de primeiro e segundo grau da Justiça Estadual, Justiça Federal, com marca local, uma série de certidões e documentos que comprovem que aquele candidato preenche todos os requisitos constitucionais e infraconstitucionais que são previstos para que seja deferido o seu registro de candidatura. Deferido o seu registro de candidatura, eu só queria lembrar, antes disso, que aqui é uma visão. A gente está fazendo uma visão panorâmica de todos os requisitos legais que são exigidos para que um candidato preencha, né, as exigências previstas na Constituição e na lei federal para a sua candidatura. Deferida a sua candidatura, o candidato deve ter aberto a sua conta corrente para fins de prestações de contas eleitorais ao final da campanha e nas duas parciais durante a campanha. Deverá ter recebido os recibos eleitorais que são fornecidos pelo partido político, tá certo? E deverá ter, antes disso, gerado o seu CNPJ, que esse CNPJ é criado especificamente para esse período eleitoral e é criado pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral em parceria com a Secretaria da Receita Federal. Esse número é sempre o mesmo? Por exemplo, José da Silva, que quer ser candidato, ele vai ter sempre o mesmo número, independente do número de eleições que ele participar? Não. A cada eleição é criado um CNPJ próprio. Sim. E esse CNPJ que ficará vinculado todos os seus recebimentos, todas as suas doações e todos os seus gastos, os seus pagamentos realizados durante a campanha eleitoral. Então, ele deixará de ser conhecido pelo seu nome, pessoa física, e passará, nesse período eleitoral, a ser conhecido como uma pessoa jurídica. Isso porque, caso o candidato queira fazer uma doação, o candidato pessoa física queira fazer uma doação à sua pessoa jurídica, que foi criada especialmente para esse fim, ele doa de forma livre, tá certo? Sem a limitação, inclusive, dos 10%. E aqui a gente já entra em detalhes muito técnicos que vale a pena o cidadão dar uma consultada na legislação eleitoral. Sim. Deferir a candidatura, tomado essas providências, o candidato poderá iniciar a sua campanha política eleitoral. Antes disso, ele deverá estar atento ao que a lei proíbe e ao que a lei autoriza. É o chamado que pode e o que não pode pela legislação eleitoral, né? E, inicialmente, nós podemos destacar aquilo que é vedado pela legislação eleitoral. São inúmeras as vedações, mas o conceito é básico e, na medida que o candidato entenda o conceito das vedações, de uma só vedação, ele acaba também aplicando esse conceito em todo mais conjunto. Na medida que o candidato entender esse conceito básico do que é vedado, ou seja, o espírito da lei, ele naturalmente poderá
entender também o que será autorizado durante a campanha eleitoral. Por exemplo, qual é o objetivo da lei? É que haja equilíbrio no pleito eleitoral. O candidato rico, ele não poderá estar em vantagem ao candidato que não disponha de tantos recursos, tá certo? Então, por exemplo, qual é o objetivo da lei? Em vedar, em proibir a distribuição de brindes, como camisetas, bonés, canetas, o que já foi proibido em algumas eleições passadas. O objetivo é justamente equilibrar, porque o candidato que dispunha de mais recursos, ele tem condições de distribuir mais brindes e, por sua vez, oferecer mais vantagens ao eleitor do que o candidato que não dispunha de tantos recursos. O objetivo da lei é sempre equilibrar o pleito eleitoral. Partindo-se desse princípio, o candidato poderá entender todas as ações que serão realizadas durante a campanha eleitoral. Aplicando esse princípio, ele por si só, ele já consegue entender o que é legal e o que não é legal. Sim. Por exemplo, a lei proíbe que sejam realizadas propagandas em locais públicos, de uma forma geral. Semáforos, passarelas, pontes, viadutos, tá certo? Isso, claro, o objetivo é equilibrar o pleito eleitoral. Repito, sempre esse princípio sendo adotado, porque o candidato que dispõe de mais recursos tem melhores condições para enfeitar esses locais públicos. Sim. Pensando nisso, a legislação então, o brinde proibiu. De forma geral está proibido. Né? E a lei considera, só para que vocês tenham ideia, a distribuição de marcadores de Bíblia, ou marcadores de página, melhor dizendo, que geralmente é utilizado dentro das igrejas pelos pastores, como brinde. Como brinde? Por quê? Tem vantagem nessa distribuição. Nem que seja um santinho na forma de um marcador. Independente do seu valor. Entendi. Independente do seu valor. E muitos candidatos utilizaram desse expediente. Imprimir o santinho na forma de um marcador. Sim. Se está marcando a página, tem valor econômico. Se tem valor econômico, ainda brinde. Que seja centavos, é um brinde. Ofereceu vantagem ao eleitor, está vedado, é proibido. Então, o candidato, ao confeccionar até mesmo o seu material publicitário, ele tem que ter cuidado, porque se aquele material for utilizado de uma outra forma, pode se considerar um brinde. Perfeito. É comum, por exemplo, que o candidato imprima nesse material alguns telefones úteis. Sim. Tabelinha da Copa. Tabela da Copa, como nós tivemos. Tabela dos jogos, em geral. Se tem... Até telefones úteis? Perfeito. Poxa, porque é brinde. Você vai ter... uma outra utilidade, além daquela utilidade de divulgar a propaganda política eleitoral do candidato. Sim, é muito restrita então a lei. Muito restrita. Doutor Palmini, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, não se esqueça, 30 de agosto, o IDC estará promovendo o primeiro fórum de discussão e globalização. Esteja conosco, acesse www.idc.org.br, faça sua inscrição. A abertura será feita pelo professor Ives Gandra Martins. O encerramento para o professor Amaury Mascaro. E nós teremos inúmeros palestrantes, entre eles o o ministro Benetti e o ministro Delgado. E também o nosso palestrante líder, que é o presidente do Instituto Internacional de Direito Comparado, o professor Regis de Oliveira. Esteja conosco e não se esqueça, 30 de agosto aqui em São Paulo. Até o próximo bloco. Olá! Você aí de casa, meu muito obrigado por você ter estado conosco no Conexão Legal, um programa do IDC. E eu tenho mais um convite muito especial de fazer. Este ano nós estaremos providenciando o primeiro fórum de pesquisa global do IDC. Ele acontecerá no dia 30 de agosto, no Clube Holmes, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Você, meu convidado muito especial, esteja conosco em idc.org.br, se cadastre e faça lá a sua inscrição para estar conosco nesse fórum. Nós teremos vários palestrantes, entre eles o professor Ives Gandra Martins, o Dr. Regis de Oliveira. Não se esqueça, 30 de agosto nós temos um compromisso com o IDC e com o direito global. Espero você no primeiro fórum de discussão e pesquisa do IDC. Olá! Eu sou Leandro Pinto, vice-presidente do IDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. E eu quero lhe fazer um convite. Ingresse no nosso site iidc.org.br e também no nosso Twitter, que aparece aí na sua tela. Preencha o cadastro e você estará concorrendo aos livros dos nossos entrevistados. Não se esqueça, é um por semana.
Meu muito obrigado e espero você em Conexão Legal.